Brasil, quer seja abrigando escravos em sua casa e conseguindo-lhes a carta de alforria, ou fundando um jornalzinho a fim de colaborar na campanha encetada pelos grandes abolicionistas Luiz Gama, José do Patrocínio, Raul Pompeia, Paulo Ney, Antônio Bento, Rui Barbosa e tantos outros grandes paladinos das ideias liberais. Homem de costumes simples, alimentando-se apenas de hortaliças, legumes e frutas, plantava no quintal de sua casa tudo aquilo de que necessitava para o seu sustento. Com as economias, adquiriu os então desvalorizados terrenos do Lava-Pés, em São Paulo, edificando ali boa casa de residência e, ao lado dela, uma rua particular com pequenas casas que alugava a pessoas necessitadas. O tempo contribuiu para que tudo ali se valorizasse, propiciando a Batuíra apreciáveis recursos financeiros. A rua particular deveria ser mais tarde a Rua Espírita, que ainda lá está. Tomando conhecimento das altamente consoladoras verdades do Espiritismo, integrou-se resolutamente nessa causa, procurando pautar seus atos nos moldes dos preceitos evangélicos. Identificou-se de tal maneira com os postulados espíritas e evangélicos que, ao contrário do moço rico da narrativa evangélica, como que procurando dar uma demonstração eloquente da sua comunhão com os preceitos legados por Jesus Cristo, desprendeu-se de tudo quanto tinha e pôs-se a seguir as suas pegadas. Distribuiu o seu tesouro na terra, para entrar de posse daquele outro tesouro do céu. Tornou-se um dos pioneiros do espiritismo no Brasil. Fundou o Grupo Espírita Verdade e Luz, onde, no dia 6 de abril de 1890, diante de enorme assembleia, dava início a uma série de explanações sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Nessa oportunidade deixara de circular a única publicação espírita da época, intitulada Espiritualismo Experimental, redigida desde setembro de 1886, por Santos Cruz Júnior. Sentindo a lacuna deixada por essa interrupção, Batuíra adquiriu uma pequena tipografia, a que denominou Tipografia Espírita, iniciando a 20 de maio de 1890, a publicação de um quinzenário de 4 páginas com o nome Verdade e Luz, posteriormente transformada em revista e do qual foi o diretor responsável até a data de sua desencarnação. A tiragem desse periódico era das mais elevadas, pois de 2 ou 3 mil exemplares, conseguiu chegar até 15 mil, quantidade fabulosa naquela época, quando nem os jornais diários ultrapassavam a casa dos 3 mil exemplares. Nessa tarefa a gloriosa e ingente Batuíra despendeu sua velhice. Era de vê-lo, trôpego, de grandes óculos, debruçado nos cavaletes da pequena tipografia, catando, com os dedos trêmulos, letras no fundo dos caixotins. Para a manutenção dessa publicação, Batuíra despendeu somas respeitáveis, já que as assinaturas somavam quantia irrisória. Por volta de 1902 foi levado a vender uma série de casas situadas na Rua Espírita e na Rua dos Lava-Pés, a fim de equilibrar suas finanças. Não era apenas esse periódico que pesava nas finanças de Batuíra. Espírito animado de grande bondade, coração aberto a todas as desventuras, dividia também com os necessitados o fruto de suas economias. Na sua casa a caridade se manifestava em tudo, jamais o socorro foi negado a alguém, jamais uma pessoa saiu dali sem ser devidamente amparada, havendo mesmo muitas afirmativas de que um bando de aleijados vivia com ele. Quem ali chegasse, tinha cama, mesa e um cobertor. Certa vez um desses homens que viviam sob o seu amparo, furtou-lhe um relógio de ouro e corrente do mesmo metal. Houve uma denúncia e ameaças de prisão. A esposa de Batuíra lamentou-se, dizendo, é o único objeto bom que lhe resta. Batuíra, porém, impediu que se tomasse qualquer medida, afirmando, deixai-o, quem sabe precisa mais do que eu. Batuíra casou-se em primeiras núpcias com Debrandina Maria de Jesus, de quem teve um filho, Joaquim Gonçalves Batuíra, que veio a desencarnar depois de homem feito e casado. Em segundas núpcias,
Casou-se com D. Maria das Dores Coutinho e Silva. Desse casamento teve um filho, que desencarnou repentinamente com 12 anos de idade. Posteriormente adotou uma criança retardada mental e paralítica, a qual conviveu em sua companhia desde 1888. Figura bastante popular em São Paulo, Batuíra tornou-se querido de todos, tendo vários órgãos da imprensa leiga registrado a sua desencarnação e elogiado a sua figura exponencial de homem caridoso e dedicado aos sofredores. 7. Arthur Lins de Vasconcelos Lopes. Nascido a 27 de março de 1891 na cidade de Teixeira, estado da Paraíba, e desencarnado em São Paulo, no dia 21 de março de 1952. Seu sepultamento ocorreu na cidade de Curitiba, capital do estado do Paraná. O Dr. Arthur Lins de Vasconcelos Lopes foi expressiva figura do espiritismo brasileiro. Franco e combativo, jovial e sereno, sincero e leal, bom e caridoso, fazia dessas virtudes uma coisa rotineira em sua vida de relação, sem jamais ostentá-la no convívio com seus companheiros de ideal. Foi presidente da Coligação Nacional Pró-Estado Leigo, instituição republicana fundada em 17 de maio de 1931, a qual desenvolveu ingente trabalho em favor da separação entre a Igreja e o Estado, principalmente por ocasião dos trabalhos constituintes que culminaram com a promulgação da nova Constituição Brasileira, no ano de 1946, tendo enviado numerosas ações cívicas de grande profundidade nos anos subsequentes. O esforço de Lins de Vasconcelos em favor do congraçamento dos espíritas do Brasil foi dos mais salientes, contribuindo de forma decisiva para o advento do Pacto Áureo de Unificação dos Espíritas do Brasil, no dia 5 de outubro de 1949. A ele se deve apreciável parcela dos trabalhos encetados nos anos de 1947 a 1952. Em favor de um maior entrelaçamento entre os espíritas em nosso país. Do jornal Um Mundo Espírita, que se edita em Curitiba, extraímos os seguintes dados biográficos desse grande vulto do espiritismo brasileiro. A batalha travada por Lins de Vasconcelos foi ingente, árdua e heróica. Nascido numa região áspera, princípio geográfico da Caatinga, entre Paraíba e Pernambuco, era natural que Arthur Lins trouxesse no espírito a agressividade do berço agreste. Lutando, todavia, contra o meio, aprimorando qualidades, resistindo aos meios desonestos de ganho, foi abrindo um caminho limpo para a vida. Ainda na adolescência, Lins deixou a Paraíba para residir no Rio de Janeiro. Na antiga capital federal a demora foi curta. Imaturo, com aquela ânsia de aventuras próprias da idade, e também ávido de conhecimento, Lins partiu para o sul do país, fixando-se em Curitiba. Constituiu família, formou-se em agronomia, fez concurso para cartorário. Sua vida seguiu firme. Tornou-se espírita, integrando-se totalmente na doutrina. Em 1926 houve grave incidente entre o governo do Estado e elementos liberais, por questões religiosas. É que o governo estadual, sem autorização da Assembleia, presenteara terrenos e dinheiro do patrimônio público ao clero. Pequeno número de cidadãos protestou contra o ato indébito do governo. Entre eles estava Lins de Vasconcelos. Este defendeu, de forma corajosa, perante o governo, que os princípios tutelares da democracia são inderrogáveis ainda ao arbítrio dos governadores. Aquela posição destemida de Lins na questão dos bispados acarretou-lhe demissão do cargo. Vencera o fanatismo religioso, sobrepunha-se a intolerância ao direito intangível de um democrata. E sobrava razão a Lins, o governo não podia dar ao clero, de mão beijada, terrenos e dinheiro do Estado. Uma vez demitido, Lins não se deixou abater pela sanha intolerante. Colocou suas energias na indústria. Venceu. Tornou-se milionário. Mas o dinheiro que amealhava facilmente, como ele próprio dizia,
Era um depósito que lhe fazia Deus para o distribuir aos pobres, através do espiritismo. Fez-se banqueiro dos desafortunados. Era simples e sem vaidades. O que mais se admirava em Arthur era o triunfo do seu espírito sobre uma das mais terríveis provas a que uma criatura pode submeter-se, a riqueza. Rico, mais do que rico, opulento, Lins de Vasconcelos venceu galhardamente o fascínio do ouro, esmagou o poderio que a fortuna traz, afogou no nascedouro os gozos efêmeros que o dinheiro carrega. A moeda que lhe vinha dos negócios era destinada às creches, a orfanatos, a albergues, a sanatórios, a escolas, a revistas e a jornais doutrinários. Há lindos lances, de puro cristianismo, na vida de Arthur Lins de Vasconcelos, mas relatá-los seria, por certo, ferir a humildade do nosso querido irmão desencanado. Basta chamar-lhe banqueiro dos pobres. É um título magnificente que milhões e milhões de desencanados gostariam de possuir. Arthur Lins de Vasconcelos obteve esse título em vida, abençoado por milhares de bocas. Lins de Vasconcelos não se empolgou com seus sucessos mundanos. Fez, isso sim, da riqueza material, instrumento para a realização do bem. Foi bom, vestindo os desnudos, dando de comer aos esfomeados, instrução e educação aos que dessa assistência precisavam. Tendo desencarnado em São Paulo, seu corpo foi para Curitiba, a cidade que tanto amou e em cujo solo desejava que sua matéria repousasse no dia que o Pai o chamasse. Seu pedido foi satisfeito. Assim, no jardim em frente ao pavilhão administrativo do Sanatório Bom Retiro, no bairro do Pilarzinho, em Curitiba, encimado por uma pedra simples, mas que revela bom gosto, na qual há uma placa de bronze com expressiva inscrição, foi inumado o corpo do querido companheiro de ideal espírita, aquele que tantas lutas sustentou ante a incompreensão dos homens, para que a doutrina dos espíritos demonstrasse ser capaz de transformar as criaturas desajustadas em seres com capacidade para amar o próximo, assim como Jesus nos amou. A Federação Espírita do Paraná, que tantos benefícios recebeu de Lins de Vasconcelos, prestou-lhe ultimamente significativa homenagem, dando seu respeitável e inesquecível nome ao educandário que naquele bairro mantém, no momento, funcionando com o curso ginasial, o Instituto Lins de Vasconcelos. 8. Augusto Militão Pacheco. Nascido no dia 13 de junho de 1866 e desencarnado em São Paulo, a 7 de julho de 1954. Muito deve o espiritismo ao Dr. Augusto Militão Pacheco, pelo testemunho que deu da doutrina dos espíritos. Animado de uma fé imorredora na vida espiritual, conseguiu prelibar, através da existência transitória do corpo, a vida imortal do espírito imperecível. Formado pela Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, no ano de 1904, Militão Pacheco foi nesse mesmo ano convidado a ir ao estado do Maranhão a fim de ajudar a debelar um surto de peste bubônica que graçava naquela região do norte do Brasil. Apesar de não contar com qualquer espécie de hospital de isolamento nem com condições adequadas para o combate àquela enfermidade contagiosa, dirigiu-se para lá em companhia do diretor do Hospital de Isolamento de São Paulo, 2 médicos mineiros e mais um outro, conseguindo marcante sucesso na tarefa. Nessa altura foi convidado para ser diretor do Serviço Sanitário do Estado do Maranhão pelo período de 2 anos. Para lá transferiu-se com sua esposa e 3 filhos, porém, renunciou após 8 meses de atividades intensas, por não ver atendidas as suas reivindicações, imprescindíveis para o bom andamento dos serviços. Nos primeiros anos do presente século, não nos foi possível comprovar se em 1901 ou 1902, comparecendo a uma sessão espírita, ali lembrou-se de sua filhinha desencarnada com apenas 52 dias de vida e formulou ardente solicitação mental para que ela viesse beijá-lo. Sem que tivesse qualquer conhecimento do desejo que alimentava, os médiuns videntes que ali estavam presentes,
Decorridos alguns minutos descreveram que o espírito da menina havia se dirigido ao pai e ali estava cobrindo de beijos. Esse testemunho foi o suficiente para que Militão Pacheco se convertesse ao espiritismo. Um outro fato veio mudar o rumo de sua vida. Sua esposa sofria, há alguns anos, de pertinaz enfermidade e, para curá-la havia-lhe esgotado todos os recursos que a medicina alopática lhe havia proporcionado. Visitando a família do juiz de direito, de Campinas, ela teve ali uma das suas crises. A esposa do juiz pediu permissão para recomendar-lhe um remédio homeopático. O remédio foi comprado e o tratamento iniciado. Após essa ocorrência ela teve apenas 2 ameaças de crise e o mal desapareceu por completo. O Dr. Pacheco, que vinha exercendo a medicina alopática há 5 anos, procurou o único médico homeopata existente em Campinas, iniciando assim um estudo profundo sobre a homeopatia, para o que conseguiu alguns livros a título de empréstimo. Dali por diante deixou por completo de praticar a medicina alopática. No dia 23 de julho de 1896, através de decreto assinado pelo então presidente do Estado de São Paulo, Jorge Tibiriçá e por Gustavo de Oliveira Godoy, Militão Pacheco foi nomeado, em comissão, para exercer o cargo de inspetor sanitário do Estado, cargo no qual foi efetivado a 26 de setembro do mesmo ano, exercendo até 1920, quando se aposentou. Durante mais de meio século, o Dr. Pacheco exerceu na capital paulista o apostolado da medicina. E dizemos apostolado porque foi notável médico no sentido cordial, humanitário, prestativo, dedicando-se inteiramente à tarefa de auxiliar o seu próximo, conseguindo desta forma realizar gigantesco trabalho de assistência individual e coletiva como poucos conseguiram realizar na Terra. O prestigioso Jornal Diário de São Paulo, em sua edição de 27 de junho de 1944, publicou extensa reportagem sobre as festividades comemorativas do cinquentenário de formatura e de exercício de profissão do Dr. Augusto Militão Pacheco. Através de numerosos discursos proferidos na oportunidade, pudemos conhecer verdadeiros rasgos de generosidade e de amor, partidos da figura inconfundível daquele que tinha em alta conta a dignidade humana e o sacerdócio da medicina. Foi sempre de incomparável bondade no tratamento de todos os seus incontáveis clientes, retornando ao mundo espiritual abençoado por milhares de corações, legando aos homens uma vida que se constituiu em verdadeiro modelo de virtude, um exemplo incomparável de beleza moral, emanada de um caráter reto e de uma decisão inquebrantável. Muitas pessoas que não podiam pagar consultas, eram atendidas com igual dedicação e não raras voltavam com auxílio financeiro para a aquisição dos remédios prescritos por aquelas mãos abençoadas. No terreno filosófico, conquanto fosse grande admirador de geniais pensadores de várias escolas, pois era um cidadão independente e portador de invejável cultura intelectual e científica, nunca negou a sua incondicional dedicação à doutrina espírita, tornando-se um dos espíritas mais respeitáveis e dignos em nosso estado e mesmo no Brasil. Médico essencialmente homeopata, honrou e dignificou a medicina alemanniana, tendo consagrado ao espiritismo o melhor de sua nobilitante e proveitosa existência. Era na realidade autêntica a fonte inesgotável destinada a suavizar as dores do corpo e minorar os sofrimentos da alma. Em julho de 1936, quando se cogitou da fundação da Federação Espírita do Estado de São Paulo, foi um dos elementos que mais propugnaram para essa realização. A reunião convocada para apreciar a redação final dos estatutos sociais e proceder à eleição da primeira diretoria, foi por ele presidida, passando a figurar como um dos seus sócios fundadores e sido eleito vice-presidente da primeira diretoria constituída. Durante muitos anos foi presidente da Associação Espírita São Pedro e São Paulo, uma das mais prestigiosas instituições espíritas de seu tempo, a qual posteriormente veio a se integrar na Federação. 9. Aurora de Los Santos de Silveira.
Aurora de los Santos de Silveira, pioneira espírita uruguaia, nasceu no dia 28 de agosto de 1890 e desencarnou no dia 10 de agosto de 1969, em Montevidéu. O espiritismo uruguaio muito deve a essa mulher idealista, que através do seu exemplo e dedicação contribuiu para fazer germinar, naquela nação, a semente generosa da doutrina dos espíritos. Sofrendo as agruras de prisões e da separação dos filhos, revelou a sua fibra de missionária, não deixando jamais o desempenho de uma tarefa apostólica que impulsionava, e que culminou com a fundação de uma instituição espírita que também se tornou pioneira naquela pátria irmã. Filha de José Fabrício dos Santos, brasileiro, e Petrona Teixeira, espanhola, Aurora morava no departamento da Rivera, na República Oriental do Uruguai, motivo que a levou a cursar apenas um ano da escola primária. Sua vida foi repleta de dificuldades e sacrifícios junto a seus familiares, nos afazeres da agricultura. Desde pequena se revelaram nela fenômenos mediúnicos de vidência, que seus pais procuravam reprimir, por desconhecer sua verdadeira causa e por temerem que ela enveredasse pelo caminho da loucura. Foi mãe extremosa de 7 filhos, em 2 matrimônios. Em 1933 desencarnou seu segundo esposo, Gervásio Silveira, deixando-a na maior penúria e com absoluta falta de recursos, o que a levou, juntamente com seus filhos, a passar por angustiosa fase. Nesses momentos de grandes aflições, conheceu uma senhora de nome Valentina, que lhe deu alguns folhetos e revistas espíritas. A leitura dessas publicações atuou como verdadeiro bálsamo, preenchendo uma grande lacuna naquele espírito bondoso e abnegado. Cheia de fé e esperança, Aurora começou a levar os seus filhos a pequenos centros espíritas que existiam nas cidades de Rivera e Livramento, na fronteira entre o Brasil e o Uruguai, sentindo-se daí por diante bastante aliviada em suas angústias, dedicando-se à leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. No dia 5 de julho de 1935, transferiu seu domicílio para a capital uruguaia, em busca de melhores condições econômicas, passando a trabalhar como costureira. Em Montevidéu, certo dia, estando muito cansada e aflita, pediu a seu filho Baltazar que lesse o único livro espírita que possuía, o Evangelho segundo o Espiritismo, ocasião em que se manifestou um espírito que, diante do assombro do moço, apenas disse: "Não temais, venho para ajudar-vos", solicitando que procurassem reunir 3 ou 4 pessoas, quando então voltaria. Ao despertar, Aurora inteirou-se daquela solicitação e, no dia seguinte promoveu a reunião, segundo a vontade expressa pelo espírito comunicante, que deu o nome de Bom Ajô. Após a realização dessa sessão, Aurora teve desabrochada a sua mediunidade, passando a fazer curas assombrosas de cegos, paralíticos, cancerosos e de uma série de pessoas desenganadas pela medicina oficial. Sua fama se espargiu e doentes vinham de todos os lugares em busca da cura. Nessa época o espiritismo no Uruguai era praticamente desconhecido e Aurora foi acusada de exercício ilegal da medicina, sendo presa e recolhida a uma prisão de mulheres, onde permaneceu durante 6 meses. Seus filhos foram parar nos mais diversos lugares, inclusive em orfanatos. Terminada a sentença, abandonou a prisão, debilitada e abatida, porém isso não impediu que dentro de poucos dias voltasse ao mesmo lugar, reiniciando seu trabalho apostólico, ajudando seus irmãos mais necessitados e lutando pela divulgação dos ideais espíritas. Após grandes lutas conseguiu ver realizado seu sonho, obtendo personalidade jurídica para uma instituição que fundou, o Centro Evangélico Espiritual A Ciela Verdade, sociedade beneficente cuja inauguração ocorreu em 31 de maio de 1944, e cuja sede própria foi levantada em 1950, na Avenida General Flores, 4689, em Montevidéu. Tudo isso através do seu esforço,
coadjuvado por um livro e um espírito amigo. Os dados acima foram obtidos por intermédio de Baltazar Silveira, filho da grande pioneira. Entretanto, a título de subsídios biográficos, transcreveremos abaixo o que o erudito escritor e orador brasileiro, Newton Boechat, escreveu sobre essa notável batalhadora, em outubro de 1966, quando ela ainda estava entre nós, de Aurora de Los Santos de Silveira, pioneira no movimento espírita uruguaio, médium notável e destemida, hoje repousando das lutas de antanho, quando era vigoroso seu organismo físico. Enfrentou, vezes inúmeras, o cárcere, a perseguição, os ataques de adversários terríveis, para evidenciar a mensagem espírita. O Aciela Verdade é o fruto de seus labores em função do bem, obtendo, finalmente, personalidade jurídica desde 1944. A venerada senhora, junto à lareira da residência de Canelones, muito nos contou das lutas de outrora, com seus ardis e embargos, mas que não lhe puderam frustrar a perseverança. Hoje, o Aciela Verdade é organização respeitável, com centenas de sócios, em sede confortável de 200 butacas, poltronas, e preciosa biblioteca. Seu auditor e um membro da Confederação Espírita João Evangelista da Penha, no Rio de Janeiro. De Aurora, quando mais tarde for escrita a história do espiritismo uruguaio, em seus pródromos, aparecerá como inesquecível criatura que, quase só, não poupou esforços na hora do testemunho. Ela é lá o que o Dr. Bezerra, Sayão, Bittencourt, Cairbar, Eurípides, Lins, Olímpio Teles, Petitinga, Batuia e tantos outros que já desencanaram, foram aqui. Nós, espiritistas brasileiros, devemos envolver o nome de D. Aurora de Los Santos Silveira, em nosso carinhoso respeito. Que no silêncio de sua residência em Canelones, meditando nas lutas sublimes de outros tempos, junto à lareira amiga e ao chimarrão de que tanto gosta, receba o rocio de nossas irradiações. 10. Benedito Godoy Paiva. Nascido em São Paulo no dia 19 de abril de 1885, e desencarnado na mesma cidade, aos 17 de maio de 1962. Durante mais de 25 anos, um orador era invariavelmente requisitado para a maior parte das festividades de cunho espírita realizadas em São Paulo. Sua palavra tinha o mérito de atrair numerosa assistência, pois, além de abalizado conferencista, possui um estilo todo peculiar de proferir suas locuções, iniciando-as com um conto, um apólogo ou uma anedota de cunho singelo, que preparava os espíritos dos presentes, predispondo-os à assimilação dos ensinamentos contidos no tema que iria ser abordado. Por isso dizia ele, em nossa longa peregrinação pelas tribunas espíritas, pelas estações de rádio e pela imprensa espírita, a falar sobre o Evangelho de Jesus, sempre fizemos o possível para não enfastiar os ouvintes ou os leitores com longas e pesadas dissertações sobre a doutrina espírita, achando preferível prender-lhes a atenção por meio de outro processo, qual o de buscar na vida prática fatos ou exemplos elucidativos dos temas abordados, ainda que por vezes pecando contra a sisudez de alguns confrades pouco amantes de literatura desse gênero. Para se trazer uma assistência atenta, nada é melhor do que entremear a palestra com a narração de fatos interessantes e por vezes cônscio da vida de sociedade, elucidativos do tema a ser abordado. Nenhum mal há nisso, para a propaganda e compreensão da doutrina espírita. O espírita deve ser alegre e nunca um indivíduo avesso ao riso, às alegrias sãs, aos divertimentos inofensivos, nunca devendo imitar aqueles frases da ordem do silêncio que, proibidos de falar, só podiam dizer ao se encontrarem: irmão, lembra-te da morte. Esse emérito espírita chamava-se Benedito Godoy Paiva. Foi um homem de ilibado caráter, franco e leal, dotado de invejável operosidade. Anteriormente ao ano de 1941,
pertenceu ao quadro diretivo da União Federativa Espírita Paulista, ali desenvolvendo intenso trabalho de divulgação da doutrina espírita, fazendo-o através da imprensa e do rádio. Nesse mesmo ano passou a prestar serviços no corpo de colaboradores da Federação Espírita do Estado de São Paulo, onde teve grande destaque e exerceu numerosas atividades, pois, além de orador oficial, foi diretor do Departamento Cultural e Social e membro do Conselho Deliberativo, ajudando Pedro de Camargo Vinícius a instituir as tertúlias evangélicas, substituindo em seus impedimentos todos os domingos de manhã. Colaborou decididamente na fundação da Escola de Aprendizes do Evangelho e de outros cursos ministrados por aquela instituição, assessorando os trabalhos de preparação de apostilas e livros para os aludidos cursos. Em 1947 tomou parte saliente na fundação da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, formando a comissão da redação final das deliberações do Grau Celsius Congresso Espírita do Estado de São Paulo e integrando o primeiro conselho deliberativo daquela entidade. Os dados biográficos que se seguem foram obtidos da professora Zilda de Paiva Barbosa, uma das filhas daquele grande ceareiro. Benedito Godoy Paiva enviou 2 vezes, deixando 7 filhos, netos e bisnetos. Aos 16 anos de idade, após ter feito o curso ginasial no Externato Molina, estudou e completou os cursos de Geometria, Matemática e de Língua Inglesa, ingressando então como funcionário da Estrada de Ferro Sorocabana, em 1901. Entretanto, fez ainda o curso de contador na Academia de Comércio do Brasil, a qual frequentou à noite, passando depois a trabalhar em horas extras como guarda-livros, a fim de equilibrar a economia do lar. Aposentou-se após 46 anos de serviço naquela ferrovia, deixando uma grande folha de inestimáveis serviços a ela prestados, com toda dedicação e eficiência. Fez carreira brilhante de praticante assessor administrativo, chegando a chefe do escritório do tráfego e chefe-geral do expediente do Departamento dos Transportes, onde recebeu elogios em sua folha corrida. Tomou parte em inquéritos administrativos e em outras comissões que lhe foram confiadas, por conhecer profundamente todos os regulamentos e ordens expedidas pelas administrações anteriores. Foi jornalista, colaborando na imprensa religiosa e profana, sendo redator de uma das colunas do Diário de São Paulo. Como poeta e charadista colaborou em Nossa Estrada, revista cujo nome foi sugerido por ele e aceito por votação por todo o pessoal da Sorocabana. Era músico. Executava cerca de 6 instrumentos, porém, a sua predileção era pela flauta. Compôs diversas músicas e foi seresteiro. Fazia serenatas sob as janelas, nos tempos da velha São Paulo. Frequentou a igreja evangélica, onde era organista e regente do coro. Na ata de fundação da Terceira Igreja Presbiteriana Independente de São Paulo seu nome consta, em primeiro lugar, como fundador. Conhecia profundamente as Escrituras e dos Evangelhos tirou ensinamentos sublimes que o nortearam em toda a sua vida, tão útil à família e à humanidade. Convertendo-se ao Espiritismo, tomou parte inicialmente na União Federativa e posteriormente na Federação Espírita do Estado de São Paulo, deixando a Igreja Presbiteriana de onde solicitou afastamento, escrevendo uma carta ao seu grande amigo, Reverendo Dr. Sete Ferraz, pastor da Terceira Igreja, expondo os motivos que o levavam a se afastar do seio daquela comunidade, uma vez que os ensinamentos da Igreja condenam o Espiritismo, doutrina baseada na reencarnação e na evolução dos espíritos. Foi uma nova fase em sua vida. Dedicou-se inteiramente à doutrina espírita. Fez inúmeras conferências, cujos auditórios eram repletos quando ele ocupava a tribuna. Baseado nessas conferências editou o livro Quando o Evangelho Diz Não. Publicou diversos folhetos, entre eles quais os que entrarão no céu e a verdade vos libertará. Escreveu poesias diversas, A Reencarnação, Saudades do Marido, As Três Cruzes,
a mulher pecadora, o juízo final, o bom samaritano, salvação pela fé, o sonho da princesa I, com Cid Franco, escreveu o poema Avatar. Revisou a grande síntese, livro mediúnico de Pietro Baldi e, em parceria com Emílio Manso Vieira, escreveu o Manual do Dirigente de Sessões Espíritas. No dia de sua desencarnação, à sua cabeceira estiveram presentes 3 representantes de correntes religiosas, um pastor evangélico, um bispo da Igreja Católica Brasileira e um membro da Federação Espírita do Estado de São Paulo. Todos lhe tributaram a Deus com o mesmo carinho. 11. Caíba Chutel. Nascido na cidade do Rio de Janeiro, a 22 de setembro de 1868, desencarnado em Matão, Estado de São Paulo, no dia 30 de janeiro de 1938. No deobar do século XX, quando eram ensaiados os primeiros passos no grandioso programa de divulgação do Espiritismo, e quando a doutrina dos Espíritos era vista como uma novidade que vinha abalar os conceitos até então prevalecentes sobre a mortalidade da alma e a comunicabilidade dos Espíritos, dentre os pioneiros da época, surgiu um vulto que se destacou de forma inusitada, fazendo com que a difusão da nova doutrina tivesse uma penetração até então desconhecida. O nome desse ceareiro era Caíbar de Souza Chutel, nome-se que se impôs, em pouco tempo, ao respeito e consideração de todos. Ele jamais esmoreceu no propósito de fazer com que a nova revelação, que vinha fazer o mundo descortinar novos horizontes e prometia restaurar, na Terra, as premissas dos ensinamentos legados por Jesus Cristo quase 20 séculos antes, pudesse conquistar os corações dos homens, implantando-se na face do nosso planeta como uma nova força cujo objetivo básico era extirpar o fantasma do materialismo avassalador. Biografar um vulto desse estirpe não é fácil tarefa, uma vez que as suas atividades não conheciam limitações nem eram bitoladas por conveniências de grupos ou de pessoas. Consequentemente, tudo aquilo que se disser sobre Caíba Chutel não passa de uma súmula muito apagada de uma vida cheia de lutas, de percalços e sobretudo de ardente idealismo. Registraremos, entretanto, alguns dados biográficos desse insigne batalhador espírita. Caíbar de Souza Chutel, aos 9 anos de idade, ficava órfão de pai, 6 meses após, de mãe. Seu avô, Dr. Henrique Chutel, interessou-se pela sua educação, matriculando no Colégio Nacional, depois Colégio de Pedro II, onde estudou durante 2 anos. Animado de novos propósitos, abandonou os estudos e a casa do avô, passando a trabalhar como prático em farmácia, o que fez com que, aos 17 anos de idade já se tornasse respeitável profissional desse ramo. Nessa época abandonou a antiga capital federal e rumou para o estado de São Paulo, onde se localizou primeiramente em Piracicaba e logo após em Araraquara e Matão. Esta última cidade era então um lugarejo muito singelo, com poucas casas e dependendo quase que exclusivamente do comércio de Araraquara, a cujo município pertencia. Nessa humilde cidade, Caíba Chutel acalentou o propósito de servir à coletividade, o que fez com que batalhasse arduamente para que Matão subisse à categoria de município. Conseguindo colimar esse desiderato, foi eleito seu primeiro prefeito. Homem dotado de ilibado caráter, de ampla visão e de grande humildade, conseguiu conquistar os corações de todos. Na política não enfrentava obstáculos. Deve-se a ele a edificação do prédio da Câmara Municipal, o que fez com seus próprios recursos financeiros. A política, no entanto, não era o seu objetivo, por isso, tão logo ele teve a sua estrada de Damasco, representada pela sua conversão ao espiritismo, abandonou esse campo, passando a dedicar-se inteiramente à nova doutrina. Conheceu o espiritismo através de Manuel Pereira do Prado, mais conhecido por Manuel Calixto, que na época era um dos poucos e o mais destacado espírita do lugar. Embora não sendo profundo conhecedor dos princípios básicos da codificação kardeciana,
Manuel Calixto conseguiu impressionar o futuro apóstolo, com uma mensagem mediúnica de elevado cunho espiritual, recebida por seu intermédio. Em seguida a esse episódio, Caíbar integrou-se no conhecimento das obras fundamentais da doutrina espírita e, tão logo se sentiu compenetrado daquilo que ela ensina, fundou, no dia 15 de julho de 1904, o primeiro núcleo espírita da cidade e da zona, denominando o Centro Espírita Amantes da Pobreza. Não satisfeito com essa arrojada realização, no mês de agosto de 1905, lançou a primeira edição do jornal O Clarim, órgão esse que vem circulando desde então e que se constituiu, de direito e de fato, num dos mais tradicionais e respeitáveis veículos da imprensa espírita. Numa época quando pontificava a verdadeira intolerância religiosa e quando o espiritismo e outras religiões sofriam o impacto da ação exercida pela religião majoritária, Caíbar Chutel também teve o seu calvário. Um sacerdote reacionário e profundamente intolerante, resolveu promover gestões no sentido de fechar as portas do centro espírita, usando como arma ardilosa uma campanha persistente no sentido de fazer com que a farmácia de Caíbar fosse boicotada pelo povo. Com o apoio do delegado de polícia, conseguiu deste a ordem para o fechamento do centro onde se difundia o espiritismo. Caíbar Chutel, no entanto, não era dos que se intimidam e, contra o padre e o delegado, levantou a barreira da sua autoridade moral e da sua coragem. A ordem do delegado não foi respeitada por atentar contra a letra da Constituição Federal de 1891, e o valoroso espírita foi à praça pública protestar contra tamanho desrespeito. O padre, não tolerando aquela manifestação promovida por Caíbar, também promoveu uma passeata de desagravo. Outros sacerdotes, nessa época, já estavam em Matão, apregoando a necessidade de se manter o herético circunscrito, de nada se adquirir em sua farmácia, e, sobretudo proibindo a todos a frequência ao centro espírita. Em face da tremenda pressão exercida, Caíbar anunciou que falaria ao povo em praça pública, refutando ponto por ponto todas as acusações gratuitas que lhe eram atribuídas pelos sacerdotes. O delegado proibiu-o de falar. Caíbar não acatou a proibição do delegado e, estribando-se na Constituição, dirigiu-se para a praça pública, falando aos poucos que, não temendo as represálias do padre, tiveram a coragem de lá comparecer. Este, por sua vez, expressou a ideia de que, se a liberalíssima Constituição brasileira permitisse direito a Caíbar, a Igreja de forma alguma consentiria e, aliciando um grupo de homens fanatizados, marchou para a praça pública, cantando hinos e cantorias fúnebres, portando, além disso, vários tipos de armas. O objetivo da procissão noturna era de abafar a voz do orador e atemorizar o povo. Essa barulhenta manifestação provocou a repulsa de algumas pessoas cultas da cidade, as quais, dirigindo-se à praça, pediram a aquiescência do orador para, de público, manifestarem a desaprovação àquelas manifestações e responsabilizando o padre pelas consequências danosas daquele desrespeito à Carta Magna, afirmando que o orador tinha todo o direito de falar e de se defender. Diante dessa reação, o padre ficou assombrado e decidiu dispersar os acompanhantes, o que possibilitou a Caíbar prosseguir na defesa dos seus direitos e dos seus ideais. Caíbar sabia ser amigo até dos seus próprios inimigos. Sempre inspirava simpatia e respeito. Sempre feliz no seu receituário, tornou-se, dentro em pouco, o médico dos pobres e o pai da pobreza, de Matão. Além de prescrever o medicamento, ele o dava gratuitamente aos necessitados. Sua residência tornou-se um refúgio para os pobres da cidade. Muitas pessoas eram socorridas pela sua generosidade. Muitos recebiam socorros da mais variada espécie, em víveres, em roupas e sobretudo assistência espiritual. O sentimento de amor ao próximo teve nele incomparável paradigma. Estava sempre solícito e pronto para socorrer um enfermo ou um obsediado.
Atos de renúncia e de desapego eram comuns em sua vida. Sua residência chegou a ser transformada em hospital de emergência para doentes mentais e obsediados. Em vista do crescente número de enfermos, em 1912 alugou uma casa mais ampla, no qual tratava com maiores recursos e com mais liberdade todos aqueles que apelavam para sua ajuda fraternal. No dia 15 de fevereiro de 1925, lançou o primeiro número da Revista Internacional de Espiritismo, órgão que desde então vem circulando sem solução de continuidade. Quando foi rasgada a Constituição ultraliberal de 1891, Caí Bachutel foi à praça pública apoiando a Coligação Nacional Pró-Estado Leigo, entidade fundada no Rio de Janeiro pelo Dr. Arthur Lins de Vasconcelos Lopes. Nesse propósito combateu sistematicamente a pretensão, esposada por alguns grupos, de se introduzir o ensino religioso obrigatório nas escolas. Certa vez programou uma reunião num cinema de cidade vizinha para abordar esse tema. Na hora aprazada ali estavam apenas alguns dos seus amigos, dentre eles José da Costa Filho e João Leão Pita. Caíbar não se perturbou. Mandou comprar meia dúzia de foguetes e soltou-os à porta do cinema. Daí a 20 minutos o recinto estava repleto. Foi pioneiro no lançamento de programa espírita pelo rádio, pois em 1936 inaugurou, pela PRD4, Rádio Cultura de Araraquara, uma série de palestras que mais tarde publicou num volume de 206 páginas. Como jornalista escreveu muito. Durante muito tempo manteve uma secção de crônicas e reportagens no Correio Paulistano e na Plateia, antigos órgãos da imprensa leiga. Sua bibliografia é bastante vasta, dela destacamos as seguintes obras: Espiritismo e Protestantismo, Histeria e Fenômenos Psíquicos, O Diabo e a Igreja, Médiuns e Mediunidade, Gênese da Alma, Materialismo e Espiritismo, Fatos Espíritas e as Forças X, Parábolas e Ensinos de Jesus, O Espírito do Cristianismo, A Vida no Outro Mundo, Vida e Atos dos Apóstolos, Conferências Radiofônicas, Cartas a Esmo e Interpretação Sintética do Apocalipse. Fundou também a empresa editora Clarim, que passou a editar livros de outros autores. Caí Bachutel foi um homem de fé, orador convincente, trabalhador infatigável, dinâmico, realizador e portador dos mais vivificantes exemplos de virtude cristã. 12. Camille Flammarion. Nascido em Montigny-le-Roi, França, no dia 26 de fevereiro de 1842, e desencarnado em Juvisy no mesmo país, a 4 de junho de 1925. Flammarion foi um homem cujas obras encheram de luzes o século XIX. Ele era o mais velho de uma família de 4 filhos, entretanto, desde muito jovem se revelaram nele qualidades excepcionais. Queixava-se constantemente que o tempo não lhe deixava fazer 1/10 daquilo que planejava. Aos 4 anos de idade já sabia ler, aos 4 e meio sabia escrever e aos 5 já dominava rudimentos de gramática e aritmética. Tornou-se o primeiro aluno da escola onde frequentava. Para que ele seguisse a carreira eclesiástica, puseram-no a aprender latim com o vigário La Salle. Aí Flammarion conheceu o Novo Testamento e a oratória. Em pouco tempo estava lendo os discursos de Massillon e Bossuet. O padre Mirbel falou da beleza da ciência e da grandeza da astronomia e mal sabia que um de seus auxiliares lhe bebia as palavras. Esse auxiliar era Camille Flammarion, aquele que iria ilustrar a letra e a significação italo-romana do seu nome, Flammarion, aquele que leva a luz. Nas aulas de religião era ensinado que uma só coisa é necessária, a salvação da alma, e os mestres falavam: de que serve ao homem conquistar o universo se acaba perdendo a alma. Foi dura a vida dos Flammarions, e Camille compreendeu o mérito de seu pai entregando tudo aos credores. Reconhecia nele o mais belo exemplo de energia e trabalho. Entretanto, essa situação levou-o a viver com poucos recursos. Camille,
Depois de muito procurar, encontrou serviço de aprendiz de gravador, recebendo como parte do pagamento casa e comida. Comia pouco e mal, dormia numa cama dura, sem um menor conforto, era áspero o trabalho e o patrão exigia que tudo fosse feito com rapidez. Pretendia completar seus estudos, principalmente a matemática, a língua inglesa e o latim. Queria obter o bacharelado e por isso estudava sozinho à noite. Deitava-se tarde e nem sempre tinha vela. Escrevia ao clarão da lua e considerava-se feliz. Apesar de estudar à noite, trabalhava de 15 a 16 horas por dia. Ingressou na escola de desenho dos frades da igreja de São Roque, a qual frequentava todas as quintas-feiras. Naturalmente tinha os domingos livres e tratou de ocupá-los. Nesse dia assisti às conferências feitas pelo abade sobre astronomia. Em seguida tratou de difundir as associações dos alunos de desenho dos frades de São Roque, todos eles aprendizes residentes nas vizinhanças. Seu objetivo era tratar de ciências, literatura e desenho, o que era um programa um tanto ambicioso. Aos 16 anos de idade, Camille Flammarion foi presidente da academia, a qual, ao ser inaugurada, teve como discurso de abertura o tema As Maravilhas da Natureza. Nessa mesma época escreveu Cosmogonia Universal, um livro de 500 páginas. O irmão, também muito seu amigo, tornou-se livreiro e publicava-lhe os livros. A primeira obra que escreveu foi O Mundo Antes da Aparição dos Homens, o que fez quando tinha apenas 16 anos de idade. Gostava mais da astronomia do que da geologia. Assim era a sua vida: passar mal, estudar demais, trabalhar em exagero. Um domingo desmaiou no decorrer da missa, por sinal, um desmaio muito providencial. O doutor Edouard Fournier foi ver o doente. Em cima da sua cabeceira estava um manuscrito do livro Cosmologia Universal. Após ver a obra, achou que Camille merecia posição melhor. Prometeu-lhe, então, colocá-lo no observatório, como aluno de astronomia. Entrando para o Observatório de Paris, do qual era diretor Leverrier, muito sofreu com as impertinências e perseguições desse diretor, que não podia conceber a ideia de um rapazolo acompanhá-lo em estudos de ordem tão transcendental. Retirando-se em 1862 do Observatório de Paris, continuou com mais liberdade os seus estudos, no sentido de legar à humanidade os mais belos ensinamentos sobre as regiões silenciosas do infinito. Livre da atmosfera sufocante do observatório, publicou no mesmo ano a sua obra Pluralidade dos Mundos Habitados, atraindo a atenção de todo o mundo estudioso. Para conhecer a direção das correntes aéreas, realizou, no ano de 1868, algumas ascensões aerostáticas. Pela publicação de sua Astronomia Popular, recebeu da Academia Francesa, no ano de 1880, o Prêmio Montyon. Em 1870 escreveu e publicou um tratado sobre a rotação dos corpos celestes, através do qual demonstrou que o movimento de rotação dos planetas é uma aplicação da gravidade às suas densidades respectivas. Tornando-se espírita convicto, foi amigo pessoal e dedicado de Allan Kardec, tendo sido orador designado para proferir as últimas palavras à beira do túmulo do codificador do Espiritismo, a quem denominou o bom senso encarnado. Suas obras, de uma forma geral, giram em torno do postulado espírita da pluralidade dos mundos habitados e são as seguintes: os mundos imaginários e os mundos reais, as maravilhas celestes, Deus na natureza, contemplações científicas, estudos e leituras sobre astronomia, atmosfera, astronomia popular, descrição geral do céu, o mundo antes da criação do homem, os cometas, as casas mal-assombradas, narrações do infinito, sonhos estelares, Urânia, Estela, o desconhecido, a morte e seus mistérios, problemas psíquicos, o fim do mundo e outras. Camille Flammarion, segundo Gabriel Delany, foi um filósofo enxertado em sábio, possuindo a arte da ciência e a ciência da arte. Flammarion, poeta dos céus,
como o denominava Michelet, tornou-se baluarte do espiritismo, pois, sempre coerente com suas convicções inabaláveis, foi um verdadeiro idealista e inovador. 13. Carlos Gomes de Souza Chalders. Nascido no dia 3 de outubro de 1863, e desencarnado em São Paulo, no dia 10 de dezembro de 1963, com 100 anos de idade. O professor Chalders fez seus estudos preliminares na Inglaterra, estudando mais tarde na Escola Politécnica do Rio de Janeiro. Formado, veio para São Paulo, ingressando na Companhia Mojana de Estradas de Ferro, da qual foi um dos pioneiros, dirigindo a construção do ramal de Mogi-mirim a Sapucaia. Contribuiu para a fundação da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, da qual foi catedrático de complementos de matemática e álgebra superior, lecionando nessa cadeira desde a fundação da escola, a 15 de fevereiro de 1894, até a sua aposentadoria, em 1934. Foi também diretor dessa mesma escola, nos anos de 1931 e 1932, num período bastante difícil. Pelos seus eminentes serviços, o professor Chalders foi distinguido com o título de doutor honoris causa e de professor emérito, no dia 13 de maio de 1949, pela Universidade de São Paulo. Durante muitos anos foi vice-presidente e membro do Conselho Deliberativo da Federação Espírita do Estado de São Paulo, dirigindo concomitantemente o seu Departamento de Pesquisas Psíquicas. Foi o primeiro presidente da Associação Cristã de Moços, de S. Paulo. Foi um dos mais autênticos espíritas dos nossos dias. Em matéria de fé racional e tranquilidade de espírito, assemelhava-se a Cair Bachutel e Militão Pacheco. Encarava o espiritismo como doutrina para ser vivida e não apenas difundida. Foi um verdadeiro exemplificador dos deveres de cristão, encarando-os com absoluta seriedade. No tocante ao cumprimento das obrigações do homem, afirmava sempre: não há deveres pequenos, todos são iguais. Apesar de plenamente convicto, não se apaixonava pelos fenômenos e nem pelos espíritos a ponto de lhes devotar fé cega, colocava-os na ordem das coisas naturais e sérias. Grande conhecedor dos assuntos bíblicos, porém desde a sua militância no protestantismo divergia de muitos deles. Procurando estudar esses problemas à luz do espiritismo, nele encontrou soluções para velhas indagações. Até os 95 anos de idade, era sistemática a presença do professor Chalders, aos domingos, na Federação Espírita do Estado de São Paulo, onde ia ouvir as palestras evangélicas, tendo ele próprio proferido diversas. Como era de uma pontualidade impecável, preocupava-se muito com as pessoas que entravam após o início da conferência. Algumas vezes, no instante de ser iniciada a palestra, subia à tribuna e fazia observações severas ao público com referência à observância do horário. Dedicava máxima atenção às palestras e, quando o tema era controvertido, não muito do seu agrado, por encontrar nelas divergências doutrinárias, no dia seguinte estava ele na casa do conferencista com uma série de argumentos, mostrando incoerências e protestando evangelicamente contra aquilo que não aceitava. Por mais respeitável que fosse o expositor, por mais autoridade que desfrutasse na matéria, não escapava ao interrogatório, às deduções e ao crivo da razão, sempre clara, apresentadas de maneira evangélica e da mais apurada ética de educação. Já ultrapassava a casa dos 90 anos de idade, quando ainda trabalhava na São Paulo Light. Nessa época publicou um livro intitulado Uma Análise Crítica da Bíblia, no qual expôs com uma lucidez extraordinária as suas ideias e o seu raciocínio tratando de um assunto tão árido. Com 96 anos de idade, para não ficar sem fazer nada, realizando o seu desejo de fazer o bem, empreendia, uma vez por semana, uma peregrinação juntamente com um grupo de confrades,
visitando doentes, ministrando-lhes passes e proferindo palavras de conforto espiritual. Era profundo respeitador de Jesus Cristo e não permitia que sua personalidade fosse mal entendida ou que alguém achasse nele motivos de piedade. Certa vez a Federação Espírita do Estado de São Paulo recebeu, de